Começa o programa de hoje, você já está vendo na tela, meu entrevistado, Lázaro Camilo, um amigo de longa data, amigo de faculdade, do curso de comunicação, amigo de TV Alterosa, amigo de jantares, de eventos. Prefeituras. De prefeitura. E o Lázaro é um amigo de alguns dos eventos mais sensacionais dos quais eu já participei e que tem uma carreira muito bacana. Convidei o Lázaro para estar com a gente aqui, para contar um pouco dessa história, falar um pouquinho de projeto, desse momento que eu sei que ele vive hoje na comunicação, que é fantástico. E ele aceitou. Evandro, é um prazer estar aqui no Espaço Aberto. Eu até brinquei com você, o programa do Evandro, né? E eu, quando recebi o convite, eu senti muita felicidade. Até porque você fez parte da história do Flash Minas, da construção profissional do que é o Lázaro hoje, dos meus medos, né? E a gente supera, né? Todo dia. Hoje ainda eu tenho muitos medos, mas a gente tem visto que o trilho, a estrada foi muito produtiva. Ô, Lázaro, você hoje é sinônimo de sucesso. Tá? Obrigado. Então, hoje, há alguns anos já, há alguns bons anos, você é identificado como assim, um líder de audiência no seu horário, reportagens internacionais, foi para a China, foi para a Europa fazer matéria, rodou Minas Gerais, você deve conhecer essa Minas Gerais de ponta a ponta. Mas muita gente não sabe a história do Lázaro. Para chegar a isso, tem toda uma história que veio lá de baixo, de muito trabalho, né? Bom, a minha história, para você que está em casa, realmente não tem noção. É aquela história de quem começou lá de baixo, né? Mas o lá de baixo não de uma maneira pejorativa, ruim. Começou com esforço, como milhares de pessoas começam a acreditar no sonho. E eu via na televisão, eu falava, nossa, eu tenho que ir para a televisão. Então, quando eu fui fazer a minha faculdade, eu ia fazer o curso, na verdade, de psicologia, que eu queria entender a mente do outro. Não me pergunte por quê, mas eu queria entender a mente do outro. E como eu tinha que conciliar trabalho com o curso, não tinha no horário. E eu trabalhava na Defensoria Pública, na época da gestão do ex-prefeito Joel Martins, e era, assim, era muito complicado, porque eu morava em Nova Serrana, a faculdade em Divinópolis, e aí surgiu a oportunidade de fazer publicidade e propaganda ou jornalismo. E aí os meus amigos, eu fui muito criticado, você acredita, Evandro? Não, mas você vai fazer jornalismo, você vai ficar com óculos na ponta do nariz, fumando o tempo todo. Olha a noção que você tem de jornalismo. Vida boêmia. Eu falei, gente, mas eu não sou assim, por que eu vou ter que ser assim, né? E eu falei, não, vou fazer jornalismo. Porque eu fazia uns eventos em Nova Serrana, desfiles, eu fiz um evento chamado Bumbum 90. Botava as mulheres de biquíni. Você tem isso no seu currículo? E hoje são as maiores empresárias de Nova Serrana. Eu tenho um baú, que se eu abrir esse baú, elas me matam, entendeu? É a caixa de Pandora. Então, eu vim desses eventos, fiz a faculdade. Primeiro dia de aula, eu já tive uma grande afinidade com o Kilder Pinheiro, sim, que foi meu parceiro de cena por muitos anos, que eu tenho uma gratidão enorme, que me ensinou muito, porque ele vinha da força do rádio, então ele tinha já o aspecto da comunicação. E eu era seco, cru, mas assim, a minha vontade era muito grande, né? Carisma, né? Eu sempre quis aquilo e tal. E aí eu fiz o curso de jornalismo, faltando um semestre, eu propus à faculdade de fazer um piloto, eu apresentei esse piloto, eu bati literalmente na porta da Rede Bandeirantes, pouca gente sabe disso, fui atendido pelo diretor na época, que era o Carlos Lani, ele deve ter achado um louco, né? Porque ele falou assim, quem é você? Literalmente ele falou, quem é você? Eu falei, meu nome é Lázaro, eu venho do interior, tenho um projeto. Ele assustou tanto com a minha reação que me ouviu. Porque geralmente a direção você sabe que não é assim. Isso é um outro nível, né? O pessoal manda currículo, manda projetos. Eu fui direto. E aí ele me atendeu. E nele me atender, eu comecei a conversar com ele e ele viu em mim algo. Eu falei, você quer trabalhar na televisão? E isso é importante eu falar para você também em casa. Televisão é uma empresa, não é só Ibope. Você tem que gerar faturamento. Sim. O programa tem que ter receita. Porque como que vai manter a TV? E aí ele falou comigo, você precisa de ter um faturamento X. E eu busquei esse faturamento e consegui. E aí eu comecei a fazer o programa uma vez por mês. E ele já veio com o nome de Flash Minas. Porque antes de eu fazer o piloto na faculdade, eu falei que minha ideia é chamar Flash Minas ou Flashes de Minas.
porque eu não sou nada bobo, a Mauri Júnior já apresentava o Flash, que eu achava bacana. Falei, vou colar ali que vai dar certo. E aí nós colocamos o nome Flash Minas, fiquei na Band por 6 meses, tive a infelicidade da puxada de tapete, mas que, olha para você ver, para mim foi muito favorável, porque depois eu fui aprendendo com isso. E aí nós fizemos o Carnaval de Oliveira e eu gravei com a Canopla da Rede Bandeirantes. E a emissora tem muita... É muito singular uma emissora com a outra, uns quer que use, outros não. E aí eles acharam ruim, porque eu era iniciante, novato, carregar o peso ali da emissora e tal. Enfim, falaram, não funciona. E eu tinha muita afinidade com a Daniela Murat, que foi sua amiga também de trabalho. Excelente, né, repórter, uma jornalista incrível. Tenho visto ela muito na Rede Minas. Esses dias eu estava em Raul Soares gravando e estava assistindo a Rede Minas, a Daniela. Então, isso me dá essas proximidades. E aí eu fui até a TV Alterosa. Bati na porta, mas dessa vez eu agendei antes. Eu conheci a parte comercial e ele falou, é o Caio Souza, que é responsável. Que é um grande amigo meu, um beijo pro Caio, para toda a direção da TV. E aí o Caio, eu falei, ó, eu tenho esse projeto, esse programa, eu queria muito estar aqui, não sei se eu estou à altura. O Caio me achou tão estranho, ele olhou para mim, hoje ele me conta isso, nós damos altas risadas, tomando vinho. Ele falou assim, gente, esse cara tem tudo para não dar certo. A voz estranha, desarranjada, a figura diferente. Mas dizer que algo muito forte dentro dele gritou. Falou assim, dá oportunidade para ele que vai te surpreender. Hoje eu falo com ele que essa surpresa, essa voz é Deus, que falou muito forte dentro dele. E eu creio e eu acredito nisso que eu estou falando. Você é muito católico, fervoroso. Fervoroso. E eu acredito nisso. E aí eu comecei na TV Alterosa e ele falou comigo, só que aqui, ao invés de ser uma vez por mês, o seu programa vai ser semanal. E se você lá tinha que faturar X, aqui você vai ter que faturar 10X. Mas a visibilidade vai ser bacana, né? E aí eu comecei, Evandro, naquela loucura, não tinha carro, eu tinha uma moto velha, então de Nova Serrana... Tá vendo aí, enquanto a gente está falando, algumas imagens. Né? Hoje está glamouroso, hoje né? é a diferença hoje, né? Hoje está estiloso. E eu tinha que sair da motinha velha, ir lá em Oliveira editar o programa. Era editado em Oliveira? Em Oliveira. Às vezes eu pegava muita chuva no caminho. Eu já chorei muito na estrada sozinho. Conversei muito com Deus, falando, oh, Deus, eu preciso de Ti. Eu consegui até aqui, mas eu preciso de Ti. E ali na hora eu sempre tinha aquela força que vinha, igual você falou, a fé, né? A fé move montanha. E aí eu andava mais, enfim. E a gente foi conseguindo espaço. Tive um programa em rede estadual, você sabe o quanto que é difícil, né? Hoje o programa Flash Minas, eu falo de boca cheia, é um dos melhores programas de entretenimento da TV mineira, isso contando Band, Alterosa, Record. Eu estou vendendo meu peixe porque se eu não fosse bom no que eu faço, eu não estaria aqui. Quantos anos já? Vai fazer 17 anos de emissora. 17 anos. Nós começamos coladinho ali, eu mais o Kilder apresentando na tapadeira, para você em casa que não sabe, o Evandro que falou, olha, desgruda um pouquinho do outro. Está muito colado um em cima do outro. Aí, né? E aí a gente começou a dar uma dinâmica diferente, e eu tenho um grande problema de visão, pouca gente sabe disso, então eu não consigo ler TP. Eu me perco nas palavras. E isso não é vergonha, e aquilo para mim me causava um constrangimento. Aí eu falei, como que eu vou fazer? Aí você mesmo falou comigo, Lázaro, seja natural, fala natural, o que vem à sua cabeça que vai dar certo. Só que eu ouvia muito isso do Silvio, da Hebe, do próprio Ratinho. Né? A Hebe e o Ratinho eu entrevistei, o Silvio não dá entrevista. Mas eu ouvia muito isso nos bastidores do SBT. Eu falei, mas vocês são medalhões, são pessoas grandes. Eu falei, eu vou aprender com os grandões. Você tem que aprender com os bons, né? Isso. E aí eu comecei a conseguir fazer do Lázaro, como diz, da cara, personificar essa figura de entretenimento. É tão forte hoje isso, Lázaro, Flash Minas, que as pessoas às vezes me vêem na rua, fora do carro de reportagem, ao invés de eles falarem assim, ô Lázaro, vem aqui, eles falam assim, ô Flash Minas, vem aqui. O nome do programa está entrelaçado com Lázaro Camilo, entendeu? Já é único, né? Já é único.
E isso é muito bacana. E com isso veio a consequência de grandes anunciantes. Hoje eu tenho grandes parceiros, empresas nacionalmente conhecidas, que acreditam no meu trabalho. Então isso é muito bacana, Evandro. Mas eu tenho muita gratidão por quando eu comecei, né? Lá atrás, esses primeiros passos, eu falo, será que se fosse hoje eu conseguiria? Acredito que sim, né? Porque se a gente conseguiu naquela época, com tanta dificuldade, mas hoje eu vejo quanto que valeu a pena. E agradeço a Deus. Inclusive o Lázaro já... Você foi para a China? Sim. Gravar programa na China. Isso, eu tive na Ásia, eu gravei em Taiwan alguns programas, depois eu fui na China. Eu ia ficar também na Tailândia uma semana gravando, mas infelizmente o aeroporto na época foi tomado por civis, foi uma confusão danada, tiro por tudo quanto era lado e eu não pude gravar. Aí eu tive que pedir um help à embaixada, pouca gente sabe disso também, e conseguiram me tirar de lá num voo especial. É verdade. Eu não sabia disso. Foi complicado, Evandro, eu tive medo da morte, realmente. E me tiraram da Ásia e me trouxeram para o Brasil. Aí depois eu fiz a Europa, eu fiz ao todo 16 países. Fiz Portugal, Espanha, França, Itália, Mônaco. Conheci muita cultura diferente. Então, para mim, é muito bacana. Um trechinho que você fez que eu acho que para você foi muito significativo, foi em Fátima. Fátima, além de ser muito significativo, a energia, eu até arrepio, a energia de Fátima é incrível. Quando você chega, quem já foi, que está em casa, sabe bem o que eu estou falando. Quando você chega na cidade, eu vou falar cidade de Fátima, né, naquela parte religiosa, você sente algo muito forte, Evandro. É muito forte. Eu sou muito sensitivo e eu acredito muito nisso. Pessoas, quando você chega, que tem uma energia boa, você chega, a pessoa conversa, e tem pessoas que já são fechadas. Os lugares também são assim, tem lugares que você vai, tem alguma coisa que não está legal. Incomoda. Dá vontade de ir embora. Dá vontade de você ir embora. E tem lugares que você chega e você fala, pô, eu quero ficar nesse lugar. Olha, eu tenho algumas fotos lá em casa, que eu guardo com o maior carinho, né? Dos jantares. Ah, os VIP. Olha, eu tenho foto com a Nicole Baus, com a... Com a Samambaia, você tem? Samambaia não tem, não. Com a Piu Piu. Piu Piu. Com aquela que imita aquela do SBT, que imita lá a Socialite. Ah, tá, a Narcisa. A Narcisa. Esses jantares que você também, ao longo desse período, fez, eram momentos glamurosos. Memoráveis, hein? Pois é, eu falo, são eventos paralelos à profissão, mas que tá falando. Pois olha lá que legal. São momentos paralelos e que realmente têm a ver com a comunicação. Porque ali eu tenho os patrocinadores que participam, eu tenho as cidades que participam através do chefe do executivo ou legislativo, que também sempre estão presentes, e os amigos, como você, pessoas que fazem parte da produção. Então, eu só tenho aquele momento ali para mim, é um êxtase tão grande de consagração do trabalho. Porque as pessoas que nos veem na televisão, eles têm a figura artística, né? Eu nem gosto de usar a palavra artista, a figura artística. E nós somos pessoas da maior normalidade e que passamos perrengue da vida quase todos os dias, pegamos estrada. Tem dia que eu chego em casa meia-noite e tenho que sair para gravar no outro dia, 3 horas da manhã, porque eu tenho que ir numa cidade que é 400 quilômetros de distância. Então, isso é muito complexo. E as pessoas não notam isso. Porque você vai lá, faz uma matéria de 5 minutos, mas você fica aí 3 dias por aquela conta. Sem contar a questão de edição e pós-edição. Hoje, quais os planos, quais as perspectivas? Eu sei que você é paparicado e desejado, inclusive, por canais de alcance nacional. Pois é, Deus... Se você for ali para o lado de São Paulo, ali, ó, Ubatuba, ali, passando ali a Aparecida, eles seguram lá. Pois é, Evandro, eu fico muito feliz com o resultado do meu trabalho, né? E não é do Lázaro, viu, gente? Tem uma equipe grande, imbuída, que eu não vou citar nomes aqui, porque senão eu vou cometer gafe. Mas eu sou muito grato a essas pessoas que acreditaram em mim lá atrás.
Porque agora, como você mesmo sabe, depois que a gente se torna, vamos dizer, um pouco mais conhecido, é tudo muito fácil. As portas, não é que elas estão escancaradas, pelo contrário, continuam fechadas, mas elas têm uma abertura mais fácil, né? A gente sempre vê comentário de alguma emissora especulando, mas eu continuo ainda na TV Alterosa, tenho um respeito muito grande pela emissora, sinto como se fosse a minha casa. Lógico, como qualquer profissional, como qualquer empresa, a gente tem os perrengues, né, que é difícil, questão de faturamento que é difícil, às vezes pautas, mas a direção sempre me deixou muito livre para escolher pautas, para fazer temas diferentes, e essa questão artística também, que eu sempre gostei de trabalhar, de dar oportunidade às pessoas. Isso é muito bacana. Para você ter ideia, eu nunca cobrei de nenhum calouro para ir lá, porque eu pensei que a pessoa precisa dar oportunidade. E todos falam a mesma coisa. Meu sonho era pisar no palco do Flash Minas. Eu fico muito feliz com isso, porque eu vejo que o meu trabalho, ele realmente tem a credibilidade que as pessoas buscam. Né? Tá vendo aí, ó, aí você vê que bonito. Olha, é uma fórmula, Lázaro, essa aqui sempre vai dar certo, né? São calouros, é um negócio que sempre tem muita gente boa para ser descoberta. E são talentos maravilhosos, igual o pessoal está acompanhando aí nas cenas. A gente tem uma bancada de júri incrível, o Dr. Fabiano Caseca, que é um grande parceiro nosso na gravação do Flash Minas. Hoje é um dos grandes atuadores que ajuda a manter o programa Flash Minas. Então, um beijo muito especial para você, doutor Fabiano, que é uma pessoa que eu aprendi a conhecer e respeitar. Temos a cantora Vel Rodrigues, que é maravilhosa. Sim. E ela é jurada técnica, então ela é incrível. Nós temos aqui o Joviano, que é um cara incrível, que também é um parceiro nosso, o Silvano Silva. Nós temos aqui também, eu não posso esquecer de jeito nenhum, Carlos Eduardo Magalhães, que é daqui da cidade de Divinópolis, hoje trabalha, né, em outra cidade, mas que é uma pessoa que também está conosco no júri. Então, eu estou sempre buscando pessoas que venham a somar. E essa soma não é financeiramente, é essa questão que eu te falei de energia. Né? Eu lembro que quando eu fui candidato, em uma das épocas, eu te liguei e falei, Evandro, apresenta o Flash Minas para mim, um especial. Você aí falou assim para mim, Lázaro, mas entretenimento não é minha área e tal. Eu falei, Evandro, você é bom em tudo que você faz. No entretenimento você vai arrebentar. Eu em casa apresentando o Flash Minas, mostro ela com o maior orgulho. Aqui, ó. Então, assim, eu estar ao seu lado, sem rasgar seda, viu, gente? Ao lado desse grande jornalista, essa pessoa incrível, que é referência em Minas Gerais, no Brasil, sendo entrevistado para você, isso para mim é uma soma. Eu falo, gente, verdadeiramente, no possível, eu cheguei lá. Não, com certeza você chegou. O Lázaro tem muita história no SBT, né? Sim, Quantas vezes você já foi lá? Eu já fui já umas 9 vezes, fazendo os bastidores. Até próximo mesmo à pandemia, eu já estava agendado, mas aí, né, houve essa questão de segurança da saúde, a gente evitou de ir. Mas sempre a gente ia de 4 em 4, ou de 6 em 6 meses, e eu fazia os bastidores. Eu entrevistei todos os artistas do SBT, menos o Silvio, porque ele não dá entrevista. E assim, quando eu estive lá umas 3, 4 vezes, a gente passava ali perto da sala dele, onde ele para o carro, para ver se pelo menos a gente cercava. E eu agora vou te dar a boa notícia. Na última vez que eu fui, como eu já tinha a proximidade muito grande, o Rock é super querido com todo mundo que vai lá. Então eu já era muito conhecido do Rock. O Rock falou assim, ô Mineirinho, o Silvio tá gravando, você quer ir lá? Eu fiquei pálido. Eu falei assim, mas que dia? Porque é tudo muito agendado. Ele falou, agora. Você quer ir lá no estúdio? Eu falei, você está falando sério, Rock? Você vai me dar esse presente? Ele falou, vou. Ele falou, só que você não pode gravar, você já sabe as regras. Eu falei, pode. Aí eu tive o prazer de entrar no estúdio, a plateia do Silvio, com mais de 100 pessoas no auditório, e o Silvio na minha frente, apresentando o programa. Ali naquele momento, eu agradeci muito a Deus, agradeci minha mãe, que hoje não está aqui mais, que um dia falou, meu filho, você vai ser muito conhecido, você vai ser reconhecido, que é mais importante do que isso, e você vai estar diante de muita gente importante. E quando eu vi o Silvio de frente, eu fiquei como uma maioria fica, né? Fica estático. Achei ele muito grande, muito alto, muito barrigudo, né? Que é barrigão assim. A gente que é do meio de comunicação, a gente tem uma admiração muito grande pelo Silvio. Sim. Pela capacidade de comunicação que ele tem, pela facilidade
que a mensagem dele é entendida pelas pessoas. Ele fala muito simples, né, Evandro? O Silvio é uma pessoa que ele fala na comunidade, que antigamente o pessoal usava uma linguajar chulo de falar favela, que eu sempre não concordei com isso, como também na alta sociedade, como em qualquer ambiente de uma linguagem que todo mundo entende. O que mais me dá preguiça, literalmente, tanto no meio de comunicação quanto no meio político, é aquelas pessoas que têm aquela forma muito formal de usar as palavras, que fala muito e não fala nada. Tipo assim, a pessoa fez um discurso, aí depois a pessoa fala assim, o que ele falou? Mas tem isso, é tipo João Plenário. Aí você fala assim, é igual suco. Você espremeu, aí você olha no copo, não saiu nada. Não saiu nada. Então, a comunicação, a vida me permitiu entender que a comunicação é a linguagem simples de você expressar e a outra pessoa entender o que você está falando. Quando a gente fala linguagem simples, não é linguagem chula. E nem errada. E nem errada. É falar de forma clara, que a pessoa possa te entender a mensagem que você quer passar. Sim. Isso tem muito a ver com sentimento também. Com emoção. Com emoção, do jeito que você fala. Evandro, eu sou uma pessoa que eu sou muito emotivo. Eu choro muito fácil. Hoje em dia eu estou um pouquinho mais duro, sabe? Hoje em dia eu fiquei mais cascudo, como se diz. Mas eu sempre fui, eu choro fácil, me emociono fácil. Tem um quadro no programa que é SOS Cidadão, que eu criei um ano passado. E nós atendemos casos assim que realmente mexeu muito comigo, sabe? Teve uma moça rapidamente aqui para falar de Birité, que ela sofreu um atentado, foi violentada. E era uma moça casada com 21 anos e ela, além de ela ter sido violentada, ela foi estucada com um churrasco no órgão genital. Nossa. E isso foi algo muito forte. E ela chegou em casa e correram com ela para o hospital. Ela teve 4 paradas cardíacas. Foi muito forte isso. Na entrevista mesmo, assim, eu custei segurar a peteca. E 4 paradas cardíacas e depois, em seguida, aconteceu uma infecção generalizada. E ela perdeu as 2 pernas e os 2 braços. Nossa. E aí, isso, como que você vai reportar isso? Como que você vai falar? E aí você procura ajudar. A pessoa quer o quê? Uma cadeira de rodas, a pessoa quer um alimento na casa. Hoje ela tem um filhinho de 2 anos de idade, se me parece. E ela já tinha uma filha antes. O marido é que a conduz ao banho. O marido é um cara incrível, porque o outro, como os muitos, teria abandonado ela. Pelo contrário, ele se tornou mais fiel a ela ainda. Ele penteia o cabelo dela, como ela não tem as mãos, então ele acaba tratando dela. É como se ela tivesse um outro filho. E é um amor que você fala, gente, pra gente que é leigo, que é seco, e você depara com a cena daquela, é algo que transcende realmente o que é a junção. E aí eu vou usar um termo aqui, que muitas vezes é de uma espiritualidade muito forte. Isso, assim, da maneira que você conceba a sua religião, você entende isso. Tem pessoas que estão num patamar acima, né? Na verdade, eu falo sempre, gente, vá à igreja, busque Deus. Qual igreja? Qualquer uma. O Deus é um só. O nosso Deus é um só. Enquanto o pessoal está brigando por religião, por oferta, por dízimo, Deus deve estar lá em cima rindo do povo, né? Busque a mim. A igreja é a gente. É a gente. Eu sou a igreja, você em casa é a igreja. Então, esse quadro mexeu muito comigo. E com isso, depois, posteriormente, a gente atendeu outros casos incríveis. Aí veio a questão da fome. Final de ano, o projeto SOS Cidadão atendeu mais de 100 famílias com cestas básicas, com presentes. E isso em Nova Serrana e no estado todo. E isso foi para mim um presente, poder retribuir para as pessoas o que eu recebi da vida. Né? Então as pessoas às vezes falam assim, isso é politicagem. Não, isso é ser verdadeiro.
Politicagem é aquele que dá uma cesta em troca de um voto. Politicagem é aquele que faz algo buscando algo em troca. E quando você faz de alma, você não dá nada de troca. Você já recebeu. É o prazer, a emoção. A emoção. Daquele ato. E para mim isso foi assim, a oportunidade que a televisão me deu de fazer isso foi importante. Uma pena, Evandro, que a gente não consegue atender. Nós tivemos um filtro em menos de 6 meses do quadro, nós tivemos mais de 3.000 pedidos. Como que você consegue atender todo mundo? Não consegue. Então a gente tinha um filtro e a gente ia olhando ali os casos. Não é os mais importantes, porque todo mundo é importante. Se a pessoa não tem o que comer no dia, é tão importante quanto a vida do outro que está no hospital. Porque você precisa saciar a fome. E o carinho que as pessoas têm comigo também, a questão o público infantil, Evandro, é engraçado, eu vou de mamando a caducando, o meu público é geral, porque as crianças, quando eu chego, eles têm um carinho enorme com o grito do menino da China, uou, uou! Então, nós fizemos até concurso na época. Então, assim, as crianças já têm essa identificação. Eu tenho amigos, o meu amigo está aqui no estúdio, o Eduardo, ele falou que quando ele era criança, eu falei, você me chamou de velho então. Ele falou que quando eu era criança, eu ouvi o menino da China gritando, eu falei, não, tem que assistir o programa. Então, tudo isso mostra como que você consegue com que as pessoas conheçam o seu trabalho. Isso é muito bacana. Lázaro, isso acaba levando a um outro patamar, a um outro momento. Eu sei que você é adorado em Nova Serrana, todas as vezes que eu vou lá, a gente sabe do carinho que o pessoal de Nova Serrana tem com você, da identificação política. Pois é, essa é uma pauta, essa é uma pauta complexa, né? Obrigado pelo adorado, pela forma que as pessoas gostam, mas eu falo, a gente deve adorar mesmo a Deus, que é o mais importante. Eu sei que as pessoas gostam muito do Lázaro, eu acho que eu represento bem Nova Serrana, tanto dos migrantes que foram para lá, quanto as pessoas que já eram de lá, que no meu caso eu sou natural de Nova Serrana, porque eu defendo Nova Serrana, eu amo Nova Serrana. E quando eu falo eu amo Nova Serrana, é de sangue, está nas minhas veias. Por um longo período, Nova Serrana foi muito marginalizada. Sim. Você fala, você é de Nova Serrana, é como se você falasse que você era de um presídio, de um Carandiru. Incrível falar isso, né? E hoje isso mudou bastante. Quero até parabenizar a atual gestão, que ela fez um trabalho bacana lá. Eu acho que fora de época de eleições, a gente tem que respeitar e valorizar o trabalho do outro. E eu sou muito isso. E na política não se pode fazer isso. Na política é o seguinte, é um falando do outro. E eu não concordo com essa parte. Se for para eu entrar na política para detonar o outro, porque o outro fez o bem para a sociedade, eu estou sendo contra a mim mesmo. Então, a identificação, quando eu fui candidato a deputado federal, eu tive 10.000 votos. É muita gente. Primeira vez que eu candidatei. E isso meio que assustou algumas lideranças políticas. E eles não querem ninguém novo na história. Opa, peraí, aqui é meu e pronto. Só que como eu sou amigo de todo mundo dentro da cidade, eles não sabiam muito como me engessar. Não tinha como muito me engessar. E aí tentaram me prejudicar através da televisão, através dos trabalhos que eu fazia, porque a gente tem muitos contratos, né, licitações. E eu tive que responder e pagar uma multa de mais de 60 mil reais sem dever. Simplesmente porque tinha um prazo X para você poder trabalhar fora da TV, e eu estava trabalhando naquela época e eu tinha um contrato. Mas eu não me arrependo, acho que tudo serve de aprendizado. E na época, eu ouvi muita crítica por grandes políticos lá que acreditavam que eu ia ter 100 votos, 200 votos. É mesmo? Sorriam na minha frente e por trás meio que ironizavam. Lá vai ter 200 votos. E eu tive 10.000 votos, mesmo com a imprensa na época tentando me derrubar, porque muitos dos veículos são realmente compactuados, né? Com algumas lideranças, alguns grupos. E eu estava vindo sozinho, Evandro. Eu fiz uma campanha com, sei lá, 20, 30 mil reais, eu nem lembro mais quanto que foi, enquanto o pessoal gastava 3 milhões. Teve gente que gastou 4 milhões, teve 3.000 votos.
Então, assim, isso é a credibilidade, eu acreditar. Falou, eu acredito no Lázaro, o Lázaro grita a minha voz. E aí serviu como grande experiência, adquirir uma respeitabilidade política, que até então é diferente, Sim, da respeitabilidade da televisão, exatamente. E aí, depois me veio a oportunidade de ser candidata a prefeito, que também aí foi a mesma forma. Eu tive que vir sozinho, porque os grupos políticos, eles estavam fundindo entre si. E essa última eleição do prefeito foi realmente... Foi muito desgastante. E eram 4 candidatos. Eu fiquei em terceiro colocado. Se eu tivesse ficado em quarto, em primeiro, para mim a valia era a mesma. A única diferença é que eu seria o prefeito, é óbvio. Sim. Mas eu acho que assim, a questão de você poder falar pela sua cidade, defender os seus ideais, os ideais do seu povo, é muito bacana. Então, a votação que eu tive, que me colocou em terceiro lugar, para mim foi a melhor votação que eu tive. Porque a eleição para deputado e a eleição para prefeito é totalmente diferente. São situações, circunstâncias... Totalmente diferentes. São arranjos de bastidores completamente diferentes. E assim, tive decepções na política também para prefeito? Tive. Porque tinham grupos adversários que brigaram a vida toda. Respeito, era a política deles, né? Mas depois se fundiram. Sim. Isso me enoja, entendeu? Tem uma característica que encarece muito a prefeitura, a candidatura a prefeito, é que você, às vezes sozinho, é uma realidade, mas aí você tem que construir uma base de candidatos à Câmara Municipal, aquele grupo de vereadores. Isso tem um custo realmente financeiro que encarece demais. Você tem um grupo forte de candidato a vereador que leva seu nome também, que é uma circunstância completamente... É horrível. E a gente ouve as piores coisas, né? Nós não estamos em período eleitoral, mas assim, em bastidores, o pessoal, não, ali há o grupo A, o B, o C, o D, que te favorece, e não venha a candidato que você pode estar assumindo uma secretaria. Eu falei, opa, peraí, já está errado, porque nem foram eleitos, estão prometendo algo. E outra coisa, como assim, a prefeitura é do povo, não se pode fatiar, tem que ter profissionais. Sim. Eu, quando eu fui secretário de comunicação, eu fui pela minha capacidade e fiz um trabalho bacana demais. Só que o Lázaro, ele é muito autêntico, então isso às vezes assusta as pessoas. Eu fiquei só 8 meses, aí a TV Alterosa abriu as portas de eu estar gravando em Belo Horizonte, fazendo programa estadual, e aí eu usei esse argumento e fui só fazer televisão. Porque na prefeitura, o pessoal já está, o Lázaro está aparecendo muito, o Lázaro está fazendo um trabalho bacana. Não pode ser assim, daqui a pouco ele está aparecendo mais do que o prefeito. Mas não era isso, é porque é a gana de você fazer. Imagina se cada secretaria tem uma pessoa como o Lázaro, que está lutando pela cidade, a gestão vai ficar fantástica. Só que a visão é distorcida. Politicamente, eles querem a comodidade para que somente o prefeito apareça e as secretarias sejam comandadas. Isso é muito ruim, Evandro, porque quando você tem um grupo que quer trabalhar, pessoas jovens, que quer fazer a diferença, que tem ideais, que luta por aquilo que acredita, é muito bacana. Né? Eu acho que a velha política, não são velhos políticos, viu? Porque tem políticos aí que são novos, que são meninos, mas a mentalidade, cara, é de 80 anos de corrupção, de fazer conchavo. Eu não me alinho a isso. Não me chama para fazer panelinha e conchavo, que com o Lázaro não funciona. Nós estamos no ano eleitoral. Eu não tenho como deixar de te perguntar. Você é pré-candidato? Boa pergunta. Eu sei que deve ter gente preocupada com essa resposta, porque essa resposta, ela muda o tabuleiro do xadrez local. Pois é, como possível pré-candidato, e eu não vou usar a linguagem da velha política, se eles me quiserem, não, eu como pré-candidato, como possível, acho que melhor eu falar isso, se for de dar certo essas conjunções partidárias e tudo mais, eu sou o candidato. Eu sou o candidato, defendo Nova Serrana. Federal, estadual, senador, governador? Bom, até então eu devo via federal.
Até então eu devia federal. Mas isso você sabe melhor do que eu, que depende muito também dos bastidores Do partido. do partido, de como vai ser feito tudo isso. Porque como pré-candidato, a pessoa que se coloca como pré-candidata, a vaga, caso ela venha a ser eleita, a vaga não é dela, a vaga é do partido. Então a gente responde para o partido. Então assim, eu estarei no pleito de 2022, com certeza. Eu não desisti, não vou desistir nunca, você sabe disso, eu sou a prova disso, o Flash Minas é a prova disso. Eu estarei à frente, sim, das eleições, neste pleito, no próximo, porque por Nova Serrana, por Divinópolis, pelo Centro-Oeste, por Minas Gerais, que eu conheço de canto a canto, eu sei o quanto que eu posso somar. Porque o político tem que buscar somar, é fazer soma. E essa soma não pode favorecer a ele, mas sim a população. Pô, bacana. Pena que está terminando, tem coisa demais, tem história demais para a gente falar. Lázaro, eu queria te agradecer demais pela disponibilidade de estar vindo de Nova Serrana aqui, para a gente poder contar um pouco dessa sua história. E eu acho fundamental, esse é um dos propósitos, um dos objetivos desse programa, que é principalmente dessa forma simples, que é o espaço aberto, mas é uma maneira da gente deixar registrado o reconhecimento que a gente tem pela história de pessoas como você. Oi, Evandro, eu fico feliz demais, que até pegando suas mãos aqui, ó, que energia boa a gente tem que levar com a gente. E agradecer pelo espaço aberto, pelo Evandro Araújo, por Deus ter permitido, daqueles primeiros programas, você estar ainda na emissora que até então entrei, que era a TV Alterosa, né, que é a TV Alterosa, por ter me ensinado tanto, por ter acreditado tanto, pelos conselhos em bastidores. Nós conversávamos né, muito. Né, agradecer à emissora, que aqui hoje eu estou, aqui de vocês, a Candidez, que abriu esse espaço, e falar que nós, comunicadores, temos a obrigação de realmente olhar o lado da sociedade. E isso não vem do Lázaro depois da política, isso vem do Lázaro menino, do Morro do Chapéu, que é a comunidade que é da minha família, de poder somar com o outro e acreditar que através do nosso trabalho a gente pode ajudar milhões de pessoas. E isso é o que me dá força e eu falo para vocês, Deus sabe onde cada um deve estar. E a minha busca constante é de melhora. E para você do outro lado, eu quero deixar um abraço especial, acompanhar os trabalhos do Flash Minas, acompanhe nossas redes sociais, posso falar Sim, aqui? Claro, Lázaro Camilo SBT, Flash Minas SBT. Eu quero que vocês acompanhem os nossos trabalhos e assistam sempre pela TV Alterosa. E sempre que eu puder, eu quero estar junto com vocês aqui na TV Candidez. O espaço está aberto para você aqui. Obrigado, Tá Evandro. bom?